Olá investidores, olá investidoras, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. E nesse vídeo vamos falar sobre os bancões. Eu vou trazer uma análise geral sobre esses 4 bancos que movimentam grande parte da economia brasileira. Antes de começar, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante o canal a crescer, a levar a educação financeira para mais pessoas. Deixa um like nesse vídeo e coloca nos comentários qual é o seu favorito. Quero saber qual bancão você prefere dentre os 4 que a gente vai olhar aqui. Eu vou utilizar a ferramenta do Status Invest para fazer essa análise e trazer os dados mais precisos para vocês. Eu gosto de fazer análise de bancos olhando inicialmente para o ROI. ROI nada mais é do que o retorno sobre o patrimônio líquido e ele é calculado a partir da fórmula em que o lucro líquido é dividido pelo patrimônio líquido. Quanto maior o ROI, melhor. Quanto maior o ROI, mais a empresa está conseguindo rentabilizar o seu próprio capital, né, o patrimônio líquido. Significa que a empresa tem uma qualidade maior. E aqui já começa a surgir uma coisa interessante, né? Quando a gente olha os bancões, eu costumo dividir em 2 clusters. E aí na imagem que eu estou colocando para vocês conseguem ver esses clusters bem desenhados, tá? Primeiro cluster, a gente tem Banco do Brasil e Itaú, com os 2 maiores ROI. Segundo cluster, Santander e Bradesco, com os 2 menores ROI. E o engraçado é a discrepância entre eles, né? Enquanto o Banco do Brasil e Itaú, a gente vê um ROI entre 20% e 19%, que é um ROI bastante alto, né? Itaú e Santander e Bradesco, a gente tem um ROI que gira em torno de 13% a 11%, então bem inferior. A gente tem esses 2 grupos de bancos. Quando a gente pega Itaú e Banco do Brasil, a gente vê que a inadimplência desses bancos, a inadimplência da carteira de crédito desses bancos está muito bem comportada, o que faz com que eles reduzam ou não reportem provisões para devedores duvidosos, PDD muito elevado, o que faz com que o seu lucro líquido seja mais relevante. Diferente de Santander e diferente de Bradesco, que ao longo dos últimos anos eles aumentaram a carteira de crédito deles, talvez com um filtro um pouquinho menor. Por conta disso, a inadimplência desses bancos tem aumentado consideravelmente, o que está impactando seus lucros. Tá? Por conta disso, a gente tem essa grande divisão. Analisando de uma outra ótica, então a gente tem Banco do Brasil e Itaú como sendo os melhores em qualidade, enquanto Bradesco e Santander têm uma qualidade um pouco inferior nesse quesito. Quando a gente olha valuation, a coisa fica bastante evidente, tá? E aí quando eu estou falando de valuation de banco, eu estou falando P sobre VP basicamente, né? E aí quando a gente olha o valor atual desses indicadores, como vocês podem ver aqui, a gente vê que o mais barato de todos, né, pasmem, é o Banco do Brasil, que é o que tem a maior qualidade, maior ROI. O Banco do Brasil hoje negocia com P sobre VP de 0,78, enquanto o segundo mais descontado é o Santander, 0,98, e o terceiro é o Bradesco, 1,06. Por fim, a gente tem o Itaú, 1,54. O que isso significa, João? Pensem que o P sobre VP basicamente é um prêmio que você paga em relação ao valor patrimonial de uma ação, né? Quanto mais você consegue rentabilizar uma ação, quanto mais você consegue rentabilizar o seu patrimônio líquido, mais valioso esse patrimônio líquido. Imagine que você tem uma pessoa que consegue ter uma rentabilidade de 20% ao ano e uma outra pessoa que tem uma rentabilidade de 10% ao ano. Qual merece o melhor salário? A de 20% ao ano. Por óbvio. A mesma coisa consiste no P sobre VP, né? O P sobre VP, ele basicamente nos diz isso. Então tem a ver um pouco com o prêmio que o mercado paga. Bradesco e Santander estão muito próximos, tá? Do 1, porque a rentabilidade deles é muito baixa. Itaú está mais próximo de 1,5, porque a rentabilidade dele é bem acima dos pares. E o Banco do Brasil, que negocia com múltiplo baixo, tendo uma rentabilidade alta. Isso acontece por conta de ser uma estatal, né? Ele tem um risco acima dos demais, os demais eles são empresas do setor privado, Banco do Brasil não, tá? Então acaba que
você tem esse quesito aí que faz uma diferença, tem uma diferença relevante, tá? Parando para pensar friamente, será que faz sentido esse desconto? Deixo para vocês responderem, tá? E aí, por fim, para a gente fechar esse ponto, dividendos, né? Todo mundo quer saber de dividendos, vou trazer aqui para vocês. Então, recapitulando, né? A gente tem 4 bancões. Desses 4 bancões, você tem Banco do Brasil e Itaú com uma qualidade muito boa, Santander e Bradesco com uma qualidade inferior aos seus pares. Quando a gente olha preço, Itaú parece estar bastante bem precificado, Bradesco e Santander ok, e o Banco do Brasil bastante abaixo, né, do que seria talvez um valor mais razoável. Quando a gente está olhando, por fim, a questão de dividend yield, que muitas pessoas buscam, e aí eu lembro que dividend yield ele relaciona o preço da ação com o dividendo pago. Então, se uma ação ela custa R$100 e o dividendo que essa ação paga são R$10, né? Você tem que dividir 10 por 100, você teria 10% de yield. O dividend yield do Banco do Brasil, por ser o ativo mais contado e por ter um lucro bastante elevado, é o maior. Nos últimos 12 meses, o dividend yield do Banco do Brasil gira em torno de 8,2%. Em segundo lugar, a gente tem o Bradesco com 6,25%. Terceiro lugar, Santander com 6%. E por fim, Itaú com 4,7%. Então, como vocês podem ver, o Itaú ele já está bem mais precificado, dado que o dividend yield, no denominador você tem preço. Quanto maior o preço, menor o yield. Tá? Para o futuro, João, o que deve acontecer? Quais são as perspectivas? A gente deve ter um aumento do lucro desses bancos, de grande parte deles. Tá? O mercado ele já precifica uma queda nos lucros dos bancões para esse ano. Então, em relação ao ano passado, a gente deve ter uma pressão um pouquinho maior. Por conta disso, o dividend yield cai em relação a 2023, exceto para o Banco do Brasil, que deve entregar um yield aí de 11,6%. E aí, para os próximos anos, a gente tem um crescimento do lucro, uma recuperação da carteira de crédito, diminuição da inadimplência, o que faz com que os dividendos futuros devam ser crescentes, tá? E aí, o Itaú, a gente está falando 6%, o yield menor, por conta do prêmio que se tem na qualidade dele. Bradesco, a gente estaria falando de algo como 6 a 8%, Santander, 6 a 7%, e Banco do Brasil, a estrela de ouro, com 12% de dividend yield, lembrando do risco estatal. Tá? Então seria mais ou menos esse um apanhado geral sobre os bancos brasileiros. Quero saber, qual o seu favorito? Tá? E se você quer aproveitar e comprar o curso mais vendido da Suno e aprender a viver de dividendos, você tem uma oportunidade única. Comprar esse curso com 72% de desconto. Para isso é bastante simples, é só você utilizar o cupom DIVIDENDOS72OFF. E com isso você vai garantir esse baita desconto, além de aprender e começar a dar os seus primeiros passos rumo à independência financeira. Se você gostou desse vídeo, dê um like e não deixe de se inscrever para acompanhar mais conteúdos como esse, tá bem? Forte abraço a todos e ótimos investimentos!